Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho o prazer de trazer aos nossos estúdios o radialista, músico e meu amigo pessoal, meu irmão, Ocimar Almeida. Grande Ocima. Que bom que você veio, meu irmão. Obrigado aí pelo convite, Helder. Ocimar, nós temos uma boa parte da vida aí como parceiros, né, juntos. Eu conheci você em 94. Eu tinha chegado há pouco tempo, logo depois você chegou. E logo após nós começamos um trabalho aí de parceria na Celtins, onde você, que é um excelente editor de áudio e sempre gostou de rádio, como locutor, você fazia esse trabalho, né? Você tem saudade daquela época? A voz da Celtins, né? A voz da Celtins, Ocimar de Almeida. Você tem saudade desse trabalho? Helder, era um trabalho muito bom, muito interessante, porque era um serviço de utilidade pública, né? Sim. A gente comunicava aos consumidores que iriam acontecer os desligamentos, né, programados, e era muito interessante porque você fica sabendo antes o que vai acontecer com relação à energia elétrica. E naquela época daquela crise de energia elétrica, a gente ainda fez os programas, né? O programa da Celtins, Sim. onde a gente entrevistava muitas pessoas, dava orientação, né, para economizar energia. Foi uma época muito boa da gente se lembrar. Agora, o interessante também em você é que antes de você vir para o Tocantins, você é goiano, né? Você trabalhou com um dos grandes ícones do cinema brasileiro, que foi o João Bênio, que já está junto de Papai do Céu, né? Como é que foi essa tua experiência no cinema? Helder, a minha trajetória na área, vamos dizer assim, da comunicação, que é uma comunicação, né? Começou, eu tinha uns 14, 15 anos, como laboratorista de cinema. Na época não existia VT. Então tudo era feito em película. E os comerciais daquela época eram filmados em 16 milímetros, onde eu revelava, fazia o Euclides Nery, que foi secretário de comunicação aqui, que era o dono da Macrofilmes, fazia a montagem, eu ia para o laboratório, copiava, revelava e levava para veicular na TV Anguera. Rolinhos de filme 16 milímetros, que eram os comerciais. E nessa época eu conheci João Bênio. João Bênio, já cineasta, já famoso lá em Goiás, no Rio de Janeiro, foi galã da Tônia Carreiro. E a gente começou uma amizade, né? E depois, quando eu saí da Macro, eu fui trabalhar no teatro. Fui trabalhar com cinema junto com ele. E foi uma experiência muito gratificante, porque ele era de uma criatividade, é cronista. Eu me lembro bem que eu fazia o copydesk, né? Fazia a correção, né, do que ele escrevia. Era ele escrevendo rindo e eu corrigindo rindo também, porque ele era muito criativo. E participei de longas metragens, inclusive o primeiro que foi como figurante, cujo ator era o Roberto Bonfim, nosso amigo Roberto Bonfim. Depois participei de um longa-metragem com o Cláudio Marzo, que era o artista principal. E de lá para cá, sempre nessa área da comunicação, depois agência de propaganda, depois produtora de comerciais para televisão, até vir para o Tocantins em 1994, reaprender a trabalhar. Reaprender, essa daí é ótima. Agora, essa tua experiência no teatro, como é que foi? Bem interessante, porque na reinauguração do Teatro Goiânia, me lembro bem que foram, assim, 3 espetáculos na reinauguração. O primeiro foi a Margot Fonteyn, grande bailarina francesa. Depois a Tônia Carreiro e sua trupe, com Constantina. E depois João Bênio e seus artistas, que a gente estava ensaiando a Raposa e as Uvas, do Guilherme de Figueiredo, irmão do João Batista de Figueiredo, que foi escolhido presidente. E o Guilherme de Figueiredo vetou a apresentação da peça, porque o irmão foi escolhido como presidente. E aí, em um mês, nós tivemos que ensaiar uma outra peça. Aí fizemos o Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues.
E eu era o defunto, eu era o assistente de direção e era o tesoureiro. E muito interessante, no último dia de espetáculo, eu estava numa gripe danada e dentro do caixão, querendo espirrar e não podia espirrar, não podia tossir. Meu quadro demorava aí uns 5 minutos, foi um suplício aguentar dentro do caixão sem tossir, viu? Interessante, isso aí jogou agora lá para trás na história. Eu lembro uma época que eu fiz iluminação no Rio de Janeiro de uma peça chamada Blue Jeans, que o ator principal era o Miguel Carrano, e no final da peça ele morria, né? Morria lá. E o Zé Carlos Sanches, saudoso, que morreu tão jovem, o Zé Carlos, ator da Globo também, o Zé Carlos combinou com o elenco de jogar rapé no Carrano, cara. Esse cara começou a espirrar no palco, morto. E a plateia caiu na gargalhada. Achou que fizesse parte, né? Exatamente. Agora, no seu caso aí, como defunto, o bom é que você não precisou decorar texto nenhum, Pois né? Eu era o Arandir, que era o personagem morto, né? Sim. E até o Jorge Braga, que Sim, grande Jorge. partiu para o andar de cima agora recentemente, fazia o ajudante de delegado, me sacaneava demais, porque ele chegava perto do defunto, tentando fazer que eu risse, né? Era um endiabrado. Agora, Simar, você, como goiano, e essa turma aí da música, tipo Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, você teve contato com esse povo? Helder, com Leandro, quando ele era Luiz. Hã? Quando ele era Luiz, não era conhecido ainda, né? Estava começando a despontar. Ele tinha uma amizade com a minha irmã, e ele ia lá para casa, pegava meu violão e começava a cantar e tocar e tal. Antes de ser o Leandro, né? Depois foi Leandro Leonardo, e contato assim mesmo eu tive quando eu trabalhava numa produtora, que Leandro e Leonardo, eles iam fazer uma participação na Exposição Agropecuária de Goiânia e foram lá para o estúdio gravar. E o Leonardo é muito moleque, e não deixava ninguém Sempre quieto. foi. E o Leandro seríssimo e tal, mas não aguentava, ele tinha que embarcar nas brincadeiras do Leonardo. Então essa experiência que eu tive com esse pessoal. Tive contato com muitos compositores, inclusive já o saudoso Itamaracá, autor de grandes sucessos, mas assim dessa nova geração foi pouco contato, mas com o pessoal do MPB, né, com o próprio Juraildes da Cruz, Genésio, que fazia dupla com o Juraildes, que era Genésio e Juraildes, tipo Cleiton Cledir, tipo Sai Guarabira, Braguinha Barroso, Nilo Alves, Walter Mustafé, o pessoal que veio para cá depois, né? Diomar Naves. Então eu tive mais contato com o pessoal da MPB. Pessoal do sertanejo até que não tive muito contato, porque era uma outra turma, né? Outra vibe, né? Não, tá certo. Hoje eu estou conversando com o radialista e músico Ocimar Almeida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.